Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você irá assistir esse vídeo. Eu desejo cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor, que o seu dia tenha sido abençoado, porque cremos que Deus ele cuida dos seus nos mínimos detalhes, né? Isso é uma verdade. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo acerca da epístola, ou carta, ou livro aos Hebreus. Creio que será um momento de será dias de bastante aprendizado e de edificação da parte de Deus para que nós cresçamos juntos, como diz, né, a Bíblia, no conhecimento e na graça de Jesus. A epístola aos Hebreus, eu queria fazer uma introdução aqui bem bacana, mas eu percebo que nossos vídeos têm ficado bem extensos e isso acaba que, ao nosso ver, não tem sido muito legal, né? A nossa ideia é tentar trazer o máximo de informação em menos tempo possível, pois sabemos que os nossos dias têm sido bastante corridos. Por isso eu vou tentar sintetizar alguns assuntos aqui que aparecem no capítulo 1 aos Hebreus, sistematizar eles e logo após sintetizar, pegar alguns temas específicos que tem nesse capítulo 1, trabalhar um por um, mas de forma resumida. Nós entendemos, meus irmãos, na verdade, quando você vai estudar os eruditos, o que eles dizem a respeito do livro aos Hebreus, há quem diga que esse seja o livro ou a carta no cânon bíblico que seja mais difícil de ser entendida ou interpretada. Isso se dá pelo fato da profundidade que contém em cada linha escrita por esse autor que por algum motivo nós não sabemos quem é. Há quem diga que foi o apóstolo Paulo, outros defendem que foi Priscila, esposa de Áquila, e também alguns dizem que há a possibilidade de ter sido Lucas. Todavia, como eu disse, nós não sabemos. O Espírito Santo achou por bem não revelar isso, pois sabemos que é Ele, o Santo Espírito de Deus, quem de boa, com muita eficácia, inspirou cada autor bíblico a escrever os seus livros, as suas cartas, e isso chegou até nós. Mas a epístola aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor dela. Parece quase certo, ou melhor, parece quase em comum entre os estudiosos da Bíblia Sagrada que esse tratado ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. A carta aos Hebreus, ela foi escrita, há um consenso entre os eruditos que ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. O tema principal dessa carta é cristologia, ninguém tem dúvida disso. E é interessante que a cada capítulo o autor ele vai destacando a supremacia, a preeminência, aonde Cristo de fato ele deve ser colocado em comparação a tudo que foi criado, não que ele seja criado. Mas essa carta, nós entendemos que o Espírito Santo ele inspirou o autor para enfatizar ou para nos mostrar que não há nada, até aquilo que nós achamos ser de suma importância, ao ponto de ultrapassar os limites da nossa mente, como por exemplo os anjos e muitas outras coisas. Mas o escritor ele vai deixar claro na epístola aos Hebreus que Cristo é maior do que tudo isso. Os judeus colocavam Moisés como um mediador
entre Deus e os homens. Essa epístola deixa claro que Jesus ele é maior que Moisés. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo dessa maravilhosa carta, que o tema central do escritor ao escrevê-la é: Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo tem supremacia. Jesus Cristo tem preeminência. Tudo isso ele tem. E aí, dividindo em partes, como nós estamos fazendo, nós começamos o versículo 1 com a seguinte informação: havendo Deus, antigamente, antes de Jesus, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Ou seja, Deus está falando aos pais antes de Jesus. E qual é o meio que ele usou para se revelar, para falar, para revelar os seus desígnios, os seus desejos e os seus projetos ao povo? Pelos profetas. Porém, a nós, nesses últimos dias, e eu acho que eu deixei isso claro, tratando a respeito de Timóteo, que os últimos dias nós entendemos que eles começam, todas as vezes que você vê os últimos dias no Novo Testamento, esses últimos dias ele foi inaugurado após o batismo de Jesus. Após o batismo de Jesus, no começo do seu ministério, nós cremos que esses últimos dias eles começaram. Então, o escritor ele está destacando aqui, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, antes de Jesus vir ao mundo, Deus revelou os seus desígnios, os seus projetos, falou com os pais, com os antigos, pelos profetas. Os profetas foram. Agora, depois da vinda de Jesus, do começo do seu ministério, Deus se revelou a nós através do Filho. E aí eu fiz um comentário aqui. Quão privilegiados somos nós, que hoje entendemos que Cristo, o próprio Criador do universo, o meio pelo qual Deus usou para se revelar aos homens na antiguidade, era por meio de homens falíveis, homens como nós, óbvio que foram separados, lapidados por Deus, e o que eles proferiam, a profecia deles era dadas por Deus. Mas isso não os eximia, isso não os excluía deles a possibilidade do erro, do pecado. Quão privilegiados somos nós diante disso, que hoje entendemos que Cristo, o Criador do universo, foi manifesto para que através dele, de forma plena, pudéssemos conhecer a Deus e ser reconciliados através do sacrifício vicário de Jesus novamente a Deus. Quão privilegiados somos nós. Não que Jesus ele tenha vindo ao mundo apenas como alguém que se entregou ali só para nos reconciliar com Deus. Não que isso faça de Jesus apenas quem reconcilie. Não, ele também é Deus. Deus decidiu nos reconciliar consigo mesmo através de seu Filho. Deus decidiu nos reconciliar consigo mesmo através do sacrifício de Cristo na cruz. Porque tem gente que pega essa passagem, inclusive 1 Timóteo, que diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, e diz que ele não é Deus, mas ele é Deus. Até porque se ele não fosse Deus, não teríamos como ser reconciliados com Deus. Quão privilegiados somos nós. Muitos dizem, aqui no versículo 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Muitos dizem que Jesus é apenas uma criatura, que veio a existir quando Maria deu à luz. Mas esse texto, versículo 2, deixa claro que Jesus é o Criador do universo e herdeiro de todas as coisas. Eles pegam alguns textos
e principalmente quando aparece a palavra primogênito, gerado, que é muito mal interpretada, ela vai aparecer aqui também, no versículo 3. O versículo 3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressão, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade. Nós entendemos que o Filho, ele é o resplendor da glória do Pai, e a expressão exata do seu ser. Lá em Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível. Também em João 14, o próprio Jesus diz, depois do pedido de Filipe vira para Jesus e diz: mostra-nos o Pai, basta. Aí Jesus diz: eu estou tanto tempo convosco, Filipe. Será que você não percebe que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso nos diz que Jesus faz parte de uma mesma essência que Deus. Que o Deus Pai, no caso, porém são pessoas diferentes. Uma essência em três pessoas, ou melhor, três pessoas em uma essência. Eles pegam essas palavras gerados, primogênito, eles querem dizer, eles pegam essa palavra primogênito querendo dizer que Jesus, por ser primogênito, ele foi criado, sendo o primeiro filho a ser criado. Eles pegam a palavra gerado e querem enfiar a goela abaixo, que Jesus, em algum momento da eternidade, ele não existiu, é por isso que aparece o termo gerado. Só que o que nós entendemos disso é que Davi, salvo engano, no Salmo 89, por mais que ele seja o oitavo filho de Jessé, no Salmo 89, ele aparece como sendo o primogênito. Primogênito nos diz respeito àquele que herda as coisas de seu pai. Sim, diz respeito àquele que veio primeiro. Mas também na linguagem bíblica, Salmos de número 89 apresenta Davi sendo primogênito, por mais que ele não seja o primeiro filho a nascer. Isso nos mostra que Davi, ele herdou aquilo, a bênção do seu pai, que o primeiro filho de Jessé não herdou. Gerado, nós cremos numa deidade, numa divindade que se apresenta em três pessoas. Todavia, dessas três pessoas, a única que aparece é a segunda pessoa, que é Jesus. A primeira, o Deus Pai, e o terceiro, o Espírito Santo, nós não tem como ver eles com os nossos olhos próprios. É por isso que Jesus é gerado. É porque ele é a imagem do Deus invisível. A deidade, a divindade, que ninguém viu antes, ela foi manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E aí quem viveu no tempo de Jesus pôde ver ele. E nós, na eternidade, o veremos. É por isso que ele é gerado. Sendo gerado a imagem de Deus. Enquanto Deus Pai existir e existiu no passado, a sua imagem existiu, que é Jesus. Então não tem como Jesus ser gerado em Maria. Foi gerado e ali ele passou a existir. Isso é incabível. Se ele é a imagem do Deus invisível, enquanto esse Deus invisível existiu, ele também existiu. Ele não foi manifesto aos homens, mas na eternidade ele já existiu. E na seção do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5, nós vemos o escritor ele fazendo a comparação, né? Ali colocando Jesus sobre os anjos, Jesus sobre os seres que foram criados, os seres angelicais. Nessa seção, do versículo 4 ao versículo 14, vemos pelo menos 5 citações do Antigo Testamento, com o intuito de demonstrar e afirmar que Jesus é superior aos anjos. O versículo 5 e o versículo 6, no versículo 5 e o versículo 6 diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui Cristo é chamado de Filho de Deus,
um título jamais dado a um anjo. E aqui, no versículo 5 e 6, o escritor aos Hebreus está fazendo a citação do Salmo de número 2. O Salmo de número 2, no versículo 7, diz, e o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. No versículo 7, e quanto aos anjos diz, em Hebreus, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. E o versículo 14 diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, dizendo a respeito dos anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui o escritor dos Hebreus está dizendo que os anjos são importantes, mas ainda são apenas servos sob as ordens de Deus. E aqui no versículo 7, o versículo 14, o escritor aos Hebreus está fazendo uma referência ao Salmo de número 104. Salmo de número 104, e o versículo 4, que diz, faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Versículo 5, lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. No versículo 8 e o versículo 9 do primeiro capítulo aos Hebreus diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aqui, o escritor aos Hebreus está destacando que o reino de Cristo é eterno. O reino de Cristo, ele é eterno. Isso nós vemos no Salmo 45, de número 6, que diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, em primeiro lugar, o escritor aos Hebreus citou Salmos de número 2, versículo 7, destacando que Cristo é chamado Filho de Deus, o título jamais dado aos anjos. Depois ele destacou o Salmo de número 104. Isso se chama intertextualidade. Um escritor escrevendo o mesmo salmo que outro escritor, o mesmo versículo que outro escritor tinha escrito. Ele destaca também que os anjos são importantes, mas ainda são apenas servos sob as ordens de Deus. Segundo. Terceiro, eu destaquei que o comentarista, ele cita o Salmo de número 45, versículo 6, dizendo que o reino de Cristo é eterno. Em quarto lugar, destacamos aqui o que o comentarista aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo, destacando o Salmo de número 102, versículo 5, dizendo que Cristo é o Criador do mundo. No versículo 10, ele diz, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Salmo de número 102 e versículo 25. Em tempos remotos ou em tempos antigos, lançastes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. E por último, mas não menos importante, o versículo 3, o comentarista diz, o escritor aos Hebreus, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. E isso ele está se referindo ao Salmo de número 110, que diz no versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Cristo recebe de Deus uma honra inigualável. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. E aí nós entendemos que esse sentar à direita de Deus Pai, como o livro
aos Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, e o sumo sacerdote jamais poderia se assentar, porque ele entendia que o ofício dele ali, ele nunca poderia se assentar enquanto não tivesse pronto aquilo pelo qual ele foi fazer ou entregar o sacrifício. E Jesus aqui, ele senta à direita do Pai. Por quê? Isso nos diz respeito a algo, a um sacrifício. E aí eu quero lembrar vocês ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, um sacrifício que já foi feito. Que não precisa Jesus voltar lá daqui a 1 ano e refazer esse sacrifício, porque esse sacrifício ele é válido eternamente até a volta do mesmo Jesus. Cristo ele ficaria em pé se esse sacrifício não tivesse sido terminado. Mas como ele foi feito de forma plena e completa na cruz do Calvário, Cristo pode se assentar. E isso nos diz respeito a um sacrifício que foi entregue por completo, perfeito, e sem o sumo sacerdote voltar lá para refazer esse sacrifício. E eu concluo essa minha exposição dizendo que Cristo ele é maior do que tudo e do que todos, porque ele é Deus.